Meu amigo, quando você acha que os ministros do governo Lula não podem viajar na maionese mais do que já viajam, quando você acha que o absurdo já foi atingido e o fundo do poço não pode mais ser escavado, esse pessoal nos surpreende, é impressionante. Agora foi o Wellington Dias, né, o grande, o douto, o sábio, o conhecedor da economia, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, que explicou a alta de preços no Brasil, por que os alimentos estão ficando mais caros. Sabe qual que é a explicação dele? É por causa do descontrole fiscal, que leva o câmbio brasileiro a ficar depreciado, desvalorizado em relação ao real, acaba pressionando bastante a economia e fazendo com que as exportações cresçam muito de forma consideravelmente desvalorizada do ponto de vista do gringo, do estrangeiro, diminuindo a oferta interna. Ele até mencionou o assunto do dólar, sim, falou que o câmbio é um problema, mas para ele, a grande causa da alta de preços é porque o brasileiro teve um crescimento de renda, ficou mais rico. Então o brasileiro ficou mais rico, tudo ficou mais caro. Ele falou isso, eu não estou zoando, não é sacanagem, não é zoeira. Essas palavras saíram da boca dele em uma entrevista para o pessoal do site Metrópolis, né? Obviamente isso não é a causa de absolutamente nada. O problema, aliás, está justamente nisso aí, um problema causado pelo governo Lula, mas o ministro, claro que vai tentar limpar a barra do presida. Pois bem, né? A comida ficou mais cara por uma série de fatores aqui, realmente muitos fatores de fato. A análise disso é gigantesca, a gente vai passar por alguns desses itens. Vamos conversar sobre essa insanidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Ministro Wellington Dias, lá do Desenvolvimento, o cara responsável pelo Bolsa Família, essas coisas todas, vive metendo os pés pelas mãos. É fato conhecido, mas é um cara forte ali do PT no Nordeste. Tem um carguinho dele garantido sem sombra de dúvidas, né? Mas é um cara que viaja demais na maionese. Agora ele foi realmente longe, né? Deu uma entrevista aqui para o site Metrópolis, falou com o pessoal aqui desse site, enfim, né? E disse o seguinte, a explicação dele, o ponto aqui, né? O ponto que justifica a alta de preço dos alimentos é a alta da renda do povo brasileiro. Vamos lá, ele falou aqui o seguinte, né? Que o Lula teve uma baixa na aprovação, que isso é verdade, né? E se deve principalmente a problemas como a alta no preço dos alimentos. Mas não só isso, tá? Não só isso. Eu sempre deixo claro aqui no canal que o assunto, o aspecto econômico é importantíssimo. Muita gente relativiza isso no Brasil, acha que não, que o brasileiro não vota por causa de economia. É importantíssimo. E embora o pessoal não perceba negócio de inflação e tudo mais, a alta de preços também causa problemas para qualquer político aqui no Brasil envolvido com isso. Mas os problemas do Lula vão muito para além. É um problema realmente moral, de percepção do governo, do que o governo faz, deixa de fazer, o alinhamento com ditaduras, enfim, né, perseguição à direita. São tantos problemas, segurança pública, são tantos fatores que realmente não tem como o Lula sustentar uma popularidade com esse tipo de cenário, com esse tipo de situação, né? Enfim, aliás, eu vou deixar um vídeo aqui recomendado no final sobre a popularidade em queda do Lula para você assistir após esse aqui. No final do vídeo eu deixo recomendado. Mas sim, isso aqui está impactando o Lula de alguma forma. E ele falou que isso aqui, o Wellington Dias, é um problema real e o Lula não titubeou. Adotou providências para produzir mais arroz. Desde quando o Lula produz arroz? Para ele tomar providências para produzir mais arroz. Desde quando o arroz é o único problema? Carne, ovos são os principais itens. Cadê o Lula botando ovos, né? Cadê a galinha que bota 3 ovos por dia lá do Lula? Cadê, né? Para resolver esse problema aqui. Aí ele vem com a maior, né? A grande sentença, mostrando que ele é um doutor em economia de fato. O cara é muito inteligente. O alimento teve aumento de preço porque a renda cresceu. O povo, principalmente o povo mais pobre, com mais renda. O cara é um gênio. Isso aqui é doutor honoris causa em economia, tranquilamente. Eu não sei nem como classificar uma asneira que esse cara tem coragem de falar, né?
Agora, ele falou que a renda cresceu em média 11%, chegou a 30% aí nos 2 anos do governo Lula, né? Entre a parcela mais pobre, e aí isso representa mais consumo, né? Em termos reais de 23% a 24%, enfim, né? Os 5% mais pobres tiveram quase 31% aí de aumento de renda, isso aumenta a demanda por causa do consumo. E tudo bem, vamos lá, vamos colocar isso na ponta do lápis, né? Aliás, vou fazer a minha pausa agora antes de colocar na ponta do lápis. Muito bem, hidratando as cordas vocais para continuar, até porque eu tô agitado nesse vídeo aqui. Colocando isso aqui no aspecto econômico de fato. A raiz do problema é essa mesmo, essa alta na renda aqui. Se subiu 30%, né, 11% em média, isso aqui é anual, imagino, né? Não tem crescimento de produtividade para isso. Então essa renda extra toda aí é um custo a mais para as empresas, é dinheiro que o governo está imprimindo do nada, porque aqui tem Bolsa Família envolvido nessa história, né? Pode ter certeza, o pessoal 5% mais pobre, isso aqui é Bolsa Família pura. Então, é dinheiro impresso do nada, e aí é uma demanda excessiva na economia, o dinheiro é abundante, mas a oferta de bens não segue essa alta oferta de moeda. O que acontece? O dinheiro perde valor, tudo fica mais caro se mensurado nesse dinheiro, nessa moeda. Então veja que na prática não tem alta de renda nenhuma, porque se o seu salário dobra de preço, dobra de valor nominal, e o preço de tudo na economia também dobra, você não ficou mais rico, você está no mesmo lugar. E aí a gente entra questionando, será que os preços em 2 anos de governo Lula subiram em termos reais 23% a 24%? Tem coisa que subiu isso aqui só no ano passado. Então a renda caiu, na verdade, na prática, a renda caiu. Aliás, um ótimo exercício é você contabilizar isso aqui em dólares, que é como se faz aquela mensuração de pobreza, né, de quantidade de pessoas na pobreza, que a ONU faz, que a OCDE faz, a OMC, enfim, esses órgãos aí, eles levam em consideração a renda em dólares. E aí, se você pensar que o dólar ficou 20% mais caro em relação ao real no ano passado, e a renda cresceu em média 11%, então a renda caiu no Brasil. Caiu pela metade ali desse patamar aqui, né? Caiu 10%, sei lá. Isso explica por que tudo ficou mais caro nesse patamar, mais ou menos, para o brasileiro. Então veja como isso aqui não apenas não faz sentido algum, muito pelo contrário, como é um argumento que demonstra que, na prática, o governo Lula é o problema nessa história. Essa pseudo-renda, esse pseudo-aumento que foi colocado é a raiz do problema e que explica por que nós estamos afundando, chafurdando cada vez mais nessa lama, nessa areia movediça. A causa, realmente, dos problemas da alimentação no Brasil, principalmente, é a desvalorização da moeda brasileira, a abundância de dinheiro sendo jogado de qualquer jeito no mercado e o dólar se fortalecendo frente ao real. Ah, mas está caindo de preço. Tá no curto prazo, olha no longo prazo. Um ano atrás o dólar estava a R$5, agora está a 5,70, caminhando para 5,80 de novo. Olha o quanto que isso representa, dá uns 15%, sei lá, 13% de valorização em relação ao que tinha antes. Olha o quanto que isso representa na prática. Esse é o grande fator, o grande cenário, porque, não, teve fatores climáticos, né? Beleza, vamos ter uma super safra agora. Repondo isso, os preços vão cair? Não, o pessoal está projetando mais 7% de alta de alimentos esse ano, 14% de alta no preço das carnes. Por quê? Porque a economia brasileira, em sua estrutura, em sua base, em seu fundamento, está prejudicada pelo governo Lula. E os fatores que causam esse prejuízo estão todos aí. Inclusive, um desses fatores é esse gabinete ministerial formado por débeis, que é o que o governo Lula dispõe hoje, né? Pessoas tão desconectadas da realidade que são capazes de falar esse tipo de atrocidade econômica, né? Vou deixar recomendado aqui, então, o vídeo em que eu trato da popularidade do Lula, bem recente, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.